Bom dia, meus irmãos, que bênção é estar aqui com você, mais um Fé e Café, esse podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Eita, tá ligado, meus pastores aqui. Nós estamos aqui nessa manhã, esse devocional matinal. Você que talvez está no trânsito, já indo para o seu trabalho, ou você, mamãe ou papai, que está voltando para casa após deixar o seu filho na escola, ou quem sabe você está na rota, porque o terceiro turno foi puxado e você vai dormir agora o sono do justo, descansar porque mais logo a peia canta de novo. Seja muito bem-vindo a esse podcast, a esse devocional matinal, e hoje estou aqui com dois pastores, amigos, homem de Deus, pastor Paulo Belan, pastor Rogerson. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, pastor Wesley, bom dia, pastor Rogerson, bom dia, meus irmãos que estão linkados conosco aí na sua rede social, quais sejam Instagram, Facebook ou YouTube. Uma bênção poder estar aqui nesse Fé e Café e ter você do outro lado. E a nossa esperança e a nossa expectativa é que Deus possa usar tudo isso como instrumento da promoção da sua glória, a edificação, e ter um dia abençoado na sua caminhada. Glória a Deus. Bom dia, pastores, bom dia a você que nos acompanha. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando daquilo que nos abençoa, que nos orienta, que nos fortalece, que é a palavra do nosso Deus. Que bênção! E hoje é feriado, hoje você está aí como nós, com essa mesa posta. Eu sei que a sua esposa levantou... Não, você, homem, você aprendeu a arrumar a mesa, colocou o suplá, colocou ali, montou a mesa maravilhosa. Engata, meu amor, hoje deixa comigo. Fez aquele café delicioso sem açúcar, né, irmão? Ah, não é brincadeira. Mas fez aquele café, aquela tapioquinha deliciosa, preparou a mesa e falou: família, vamos fazer o nosso devocional. E você está aqui com a gente. Que bênção! Quinta-feira, quintou, é o melhor dia da semana. Você vai saber mais tarde. Mas é mesmo, e que bênção é estar aqui com vocês. E já aproveitando, meus pastores, lembrar que hoje, a abertura da segunda conferência de ensino da nossa igreja, e mudou a localidade, não vai ser mais na central. Ah, não chora, irmão, sabe por quê? Mais de 1.000 inscrições. Uau. Olha que bênção, mais de 1.000 inscrições para aprender sobre a revelação, aprender sobre o Cristo vitorioso, não sobre um livro que dá medo, não, mas um livro de vitória. E você, se não... Ah, eu não fiz inscrição. Não, você pode vir. Vem, chega no check-in, faça sua inscrição ali, deixe uma oferta, se for necessário, se for possível, mas vem ser alimentado, vem ser abençoado. Paulo On. Nós vamos também ter um pastor, eu nunca lembro o nome daquele pastor. Embauê, isso aí é quase. Vai estar aqui falando sobre essa revelação, sobre o livro da revelação, sobre o livro da vitória de Cristo. Então, Apocalipse é o livro mais vitorioso, mais glamuroso, mais cheio de glória, porque é Cristo revestido da sua glória e vai estar conosco. E então, não fique de fora. É hoje, hein? A partir das 19 horas. O pastor Ricardo, ele já deu um bizu no domingo. Falou: ó, se você chegar atrasado, vai dar ruim, porque eles querem ser pontuais. Então, vem direto do serviço. Não tem problema não, passa um mata-mucura e vem pra cá, vai ser uma benção. Mas que bom estar aqui. Então, nós estamos aí sendo abençoados, né, esses dias, e graças a Deus pela proposta que o Senhor derramou sobre o coração dos nossos pastores em querer expor as Sagradas Escrituras. Então nós estamos aqui já há algum tempo nos deliciando do que o evangelista, esse homem de Deus, Mateus, proporcionou para a comunidade judaica, trouxe ali a iluminação das Sagradas Escrituras, inspirados, né? Como se o Espírito Santo soprasse e ele puxou ali da verdade, trazendo essa história de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus segundo Mateus. E eu já quero convidar você
Quero convidar você já a ir se preparando. Pegue a sua Bíblia, porque hoje é feriado. Hoje você pode assentar da sua mesa, traga a Sagrada Escritura, não só o pão de queijo, não só o tucumã, não só a tapioquinha, não só o café, o leite em pó, não, traga as Sagradas Escrituras, porque vai ser o melhor alimento composto com toda a sua mesa. Abra lá no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 40 ao 42, mas antes da gente já ir mergulhar para as Sagradas Escrituras, quero convidar o pastor Rogéferson para fazer essa primeira oração, já apresentando esse texto, apresentando as nossas vidas, essa galera que está com a gente, conectada com o pastor Paulo falou nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Amém. Vamos orar? Pai, nós te glorificamos por tua bondade e fidelidade, e em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento através do teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra. Senhor, a tua palavra é perfeita, a tua palavra é vida. Nós precisamos mais e mais do conhecimento da tua santa palavra, que penetra a nossa alma, que nos ajuda nesta caminhada. Sendo assim, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor ministre sobre nós para a glória do teu santo nome e também sobre a vida daqueles que estão conosco, para o louvor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Que bênção. Amém. Amados, mês passado, mês de outubro, é um mês que fala sobre aquilo que somos, chama-nos, né, a lembrar aquilo que o Senhor, a plenitude dos tempos, ali no século XVI, usando um homem, claro que já com um terreno totalmente preparado para Deus, e nós falamos aí, graças a Deus, sobre a reforma protestante, falamos sobre os pilares dessa reforma em nossa igreja, que bênção. E só que me veio à mente agora um lance, sabia que no mês de outubro também é o mês do podcast? Olha só. E nós estamos aqui nesse Maravilha. podcast, nesse devocional. Deus te abençoe, mas novembro começou. E olha que legal, novembro é o mês de 119 anos da Igreja Presbiteriana de Manaus. Amém. Olha que Coisa bênção. Então, boa. você da IP Manaus já vai comprando aquela beca nova, aquela roupa bonita, porque é mês de aniversário. Mas eu quero convidar aqui o meu pastor Paulo Belan para ler conosco, parcela das Sagradas Escrituras, lá em Mateus capítulo 10, a partir do 40. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos em meu nome, em nome de discípulo, em verdade, vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia. Amém. Que texto maravilhoso. Nós vemos aqui o evangelista Mateus trazendo uma construção. Ele vem apresentando Cristo, vem apresentando a promessa de Cristo. Lá nos primeiros capítulos, vem falando sobre essa ação de Deus por meio da história, revelando Cristo desde a fundação do mundo e veio trazendo. Depois, nós vemos aqui, adentramos no sermão da montanha, a partir do capítulo 5, ele vem trazendo, mostrando como é o cristão, e chega e culmina no capítulo 7. Perdão, meus irmãos. E aí nós vemos aqui, adentrando nas manifestações, né? Jesus fazendo os milagres, ensinando os seus discípulos, desenvolvendo, chamando, e a manifestação da glória de Deus. E aí no capítulo 10 ele começa a aplicar, a trazer essas questões da praticidade mesmo. É uma coisa que eu tenho buscado nesses últimos meses, posso dizer assim, esses últimos meses, é a realidade do relacionamento com o Pai de forma pessoal, real e prática.
eu acho que um dos grandes desafios para esse presente século e momento é alcançar e essa é viver no dia a dia, né? Essa questão pessoal de você ter aquela conexão, intimidade, como muitas vezes o pastor Paulo Belani fala assim, alguém aqui, né, fez alguns pedidos que Deus tem usado com os dons que é expresso à igreja de Corinto, aquele que o Senhor designou a responsabilidade e capacitou para orar e a cura ser manifestada, não porque ele é alguma coisa, mas por causa da graça do Senhor e por conta da demanda da igreja do Senhor para a edificação da igreja. E nós vemos Jesus trazendo para essa comunidade. E agora nós vamos olhando e vendo aqui galardão, recompensa. E eu gostaria de começar assim para o pastor Rogéfferson, o pastor Paulo, o que destaca para vocês quando olha esse texto, quando olhamos para esse texto, o que te traz à luz, o que te salta aos olhos, assim, uau, olha só o que Cristo quer dizer. Pastor Rogéfferson, depois do pastor Paulo possa falar e nós vamos entrando em cada momento aqui. A teoria, né? Teoria e prática. Jesus, ele falou e ele fez. Agora ele chama os discípulos no capítulo 10, diz, eu já falei, eu fiz, vocês viram, agora vocês vão fazer e eu vou ver. Então ele envia os 12. E ele começa falando da autoridade que ele estava concedendo, otorgando aos discípulos. Depois ele fala das lutas e da perseguição que eles vão sofrer. Inclusive, aqui nesse texto, né, nós vamos iniciar hoje a conferência, há um tom escatológico nesse capítulo, daquilo que a igreja certamente sofreria. Né? Nós sabemos que nós somos uma igreja militante, então uma igreja que está pelejando, e é claro, Jesus como general à nossa frente. E depois ele vai dizer para nós não termos medo, para nós perseverarmos. E então ele vai falar das características do que é um profeta, né? Hoje nós vivemos uma confusão, pastor Paulo e Wesley, teológica. E o que é um profeta? É alguém que anuncia a palavra de Deus, é alguém que prega a palavra de Deus. Tanto é que Jesus vai falar isso, quem recebe um profeta no caráter de profeta, justamente num capítulo onde ele está enviando os discípulos a pregar o evangelho, a fazer a sua obra. Então, se eu sou um profeta, significa que eu vou estar anunciando a mensagem de Deus a alguém. Então, quando alguém anuncia a palavra de Deus, ele está se comportando como um profeta. E ele dá algumas características que o profeta, a pessoa que prega a palavra de Deus, ele coloca em evidência o primeiro mandamento. E onde é que você vê isso? O versículo 37, que amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que ele coloca aqui a figura do pai e da mãe? Porque é alguém que nós amamos, né? É alguém próximo de nós. Então, ele está dizendo, olha, vocês devem praticar o primeiro mandamento. E se eu sou um profeta e tenho um caráter de profeta, certamente o segundo mandamento também vai estar explícito na minha vida. Que a partir do momento que eu anuncio e eu prego a palavra, que transforma, que traz novidade de vida, eu estou expressando também o amor pelo meu próximo. Então, quando eu não sou negligente naquilo que o Senhor me chamou para anunciar o evangelho, eu estou colocando em prática tanto o primeiro como também o segundo mandamento. E Jesus disse que desses dois mandamentos, nesses dois mandamentos se resume e depende toda a lei e os profetas. Aleluia! Que lindo! Já podemos encerrar, já vamos dar a bênção apostólica. Já mandaria a bênção e vamos aproveitar o feriado. E aí, meu pastor? Pastor Wesley, é fantástico ver a composição de Mateus. Mateus, todos os seus 28 capítulos, ele é construído em 5 sermões. Uau. E o capítulo 10 é o segundo sermão. Mas o incrível desse homem de Nazaré, lembro de uma poesia quando eu era criança, a partir de uma letra de uma canção que se popularizou. Toda galera, né? Acima dos 40 anos, lembra daquela música, irmãos, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Então vocês não são tão novos assim. O que me chama a atenção no Senhor Jesus, e o que me deixa assim admirado, extasiado, e com um desejo cada dia mais de seguir, servi-lo, é que tudo que ele ensinou, ele praticou. Uau! E Uau. a chave,
como quem tem autoridade, não com uma capa de religiosidade para dizer, olha, eu mando, vocês fazem. Não, eu ensino, pratico o que eu ensino. E aí ele usa dois grandes exemplos nesse texto que foi lido, né? Sim. Ele traz o arcabouço lá do livro de 1 Reis. Quando o pastor Jefferson trouxe e pontuou a questão da autoridade, os discípulos vão. Hoje nós somos os seus discípulos. E a razão desse discipulado é fazer discípulos de quem? De Cristo. De Cristo, para Cristo, por Cristo, em Cristo. Tudo para Cristo. E veja um insight desse. Qualquer um, onde for, seja do outro lado da rua ou do outro lado do rio, em qualquer lugar, quem vos recebe, quem estiver recebendo o Wesley, quem estiver recebendo o Jefferson, quem estiver recebendo você saindo da sua casa para comunicar esse Evangelho Santo, está recebendo Jesus. A mim me recebe. E ele coloca pontuando, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trindade a aqui. Trindade da construção do mundo visível e invisível, de tudo que neles há, se faz presente na casa daquele que recebe o Redentor. Uau! E olha a bênção agora. Aí vem o versículo 41, quando o Jefferson lembrou aí do caráter, da responsabilidade, da autoridade daquele que vai em nome do Cristo, anunciando o Cristo, não é em vão. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Pastor querido, você sabe aonde que Jesus está arrancando este arcabouço para montar essa construção no seu ensino? É claro que é Mateus que escreve, mas a fala é de Cristo. 1 Reis, capítulo 17, quando Elias disse que vai ficar sem chover 3 anos, fica sem chover 3 anos, nós já estamos achando bastante ruim sem chover. Quanto tempo aqui em Manaus? Uns o meses. rio seca, o peixe morre, a farinha apodrece, não tem macaxeira, tudo fica tão difícil. Aí chega o profeta Elias para visitar uma viúva ali nas cercanias de Sidom, que lhe restava apenas um pouquinho de farinha, uns gravetos, e aí ele fala, tem alguma coisa para o profeta comer? Senhor, o que eu tenho é para fazer para mim, para o meu filhinho, e vamos esperar a morte chegar. Pois bem, vai lá e faça para o profeta. E ela vai lá. O que tinha, ela serviu ao profeta. Lembrando, esse profeta foi enviado por quem? Por Deus. Por Deus. O profeta comeu o bolo. Mas não foi o último bolo da vida dele, nem da vida dela, porque o texto diz que o galardão chegou. Nunca faltou mais na casa dessa viúva, enquanto ela viveu, azeite, farinha na sua botija para fazer. Ela recebeu o galardão do profeta. Aleluia! Eita glória! Que bênção! Que bênção! E de fato Jesus é sensacional. Como diria Elias Danta, reverendo Elias Danta, fenomenal. Que gostoso. E que interessante, nós podemos aqui ver as características de Cristo, né? Sim. Rei, profeta, sacerdote, até trazendo essa questão e de fato a palavra-chave aqui é galardão. A versão que eu estou aqui é recompensa. Uhum. E quem é esse? Eu acho, assim, o pastor já veio colocando, né, o versículo 40, o verso 40, e essa proposta. Nos tempos de hoje, nós vemos que há uma dificuldade das pessoas receber, ou continua esse princípio da recepção, continua ainda sendo mais tranquilo, sendo mais fácil. O que vocês acham nessa manhã? E eu trazendo, eu parei aqui, enquanto o pastor estava falando, já vim me recebendo. Cara, qual é a responsabilidade minha? Eu preciso, dia após dia, ser igual a Cristo. Viver a vida de Cristo,
de fato olhar para ele, passar por ele, essa porta, me encher dele, fazer discípulos dele, não de mim. Mas sobre essa questão, na nossa atualidade, tem sido difícil a recepção? As pessoas talvez não compreendem essa perspectiva de quando recebe o pastor Rogéferson, ou vou ligar para o irmão, posso fazer uma visita aí? E como será que está hoje diante dessa modernidade, do corre-corre? Tem acontecido essa questão? As pessoas têm entendido, aposto que a palavra é essa, as pessoas entendem a recompensa que o Senhor tem para aqueles que recebem um servo do Senhor? Isso é muito relativo, né? Nem todos têm essa compreensão. Mas antes disso, eu quero enfatizar ainda mais o que o apóstolo Paulo falou aqui, no quem recebe vocês recebe a mim. Eu lembrei de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja, né? Não era apóstolo, né? Mas quando ele perseguia a igreja, o Senhor disse, Saulo, Saulo, eu sou... por que tu me persegues? Né? Ele pergunta, Uau. quem és tu, Senhor? E Jesus já havia subido aos céus, já havia ocorrido a ascensão, e o Senhor toma ali parte, né? Ele fala, por que tu me persegues? Se referindo a ele. E sendo que Paulo não estava perseguindo literalmente o Senhor, ele estava perseguindo a sua igreja. Então, quando eu tenho compreensão disso, de que a igreja, ela anuncia Cristo, ela representa o Senhor, tá? Quero colocar aqui entre aspas, representa o Senhor, que a igreja faz a missão que o Senhor ordenou, que o Senhor togou. Quando a pessoa tem essa compreensão, ela não busca erros humanos para justificar o não receber uma pessoa que prega o Evangelho. Né? E aqui eu quero fazer menção de uma fala que o pastor Francisco tem citado muito, e em parte eu sou muito a favor, que nós temos que olhar para a mensagem. Você entende? O mensageiro é importante, o testemunho mas nós temos que olhar para a mensagem. Sempre que eu evangelizava, né, e eu encontrava alguma pessoa, um ébrio, e essa pessoa começava a falar da Bíblia, e por mais que ele estivesse naquela situação, eu dizia para ele, você está falando verdades, você está falando a verdade, essa verdade me edifica. Agora, o que nós precisamos é aplicá-la na nossa vida para que ela venha a surtir um efeito. Só assim ela vai surtir um efeito. Quando nós aplicamos, então nós temos que pedir forças a Deus. Então, a nossa oração é que Deus abra o entendimento das pessoas da relevância de receber uma visita de alguém que anuncia o Evangelho. Às vezes você está com um problema ali no casamento, com um problema financeiro, angustiado, depressivo. Você está precisando de uma palavra e chega ali um irmão, 2 irmãos, um casal, leva uma palavra para você, ora com você e você fica tão leve. Ontem mesmo eu estava em casa, chegou um servo de Deus, nós oramos, choramos ali diante de Deus e foi tão edificante. Aleluia. Você entende? Então, assim, é algo que nós temos que guardar no coração e ver o valor disso. Então, quando eu recebo um irmão em casa, uma pessoa que está levando o Evangelho, é claro, o Evangelho puro, o Evangelho simples, o Evangelho autêntico. E eu tenho uma compreensão de que eu estou recebendo uma visita ali do Senhor, é algo glorioso. Então, a forma como eu recebo essas pessoas tem que ser uma forma de como eu receberia o próprio Senhor. Aleluia. Pastor Wesley perguntou se nós estamos entendendo a dimensão dessa recompensa, né? Eu não sei se estamos entendendo nem a missão. Uau. Porque hoje, sendo feriado, é um feriado triste. Sim. Para muitos que não têm o autor da vida, que não conhece a vida, que vive a vida apenas biologicamente, não entendeu a mensagem, tipo que está na sua blusa, Jesus pagou tudo, ou eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Hoje há um choro nacional nas portas, nas lápides dos nossos cemitérios, em todos os lugares. Há muitos ali que estão revivendo a dor, a agonia, porque não tem esperança. Muitos estão por lembranças do que foi bom enquanto curtiu e viveu o seu ente. Mas, Wesley, nós estamos vivendo um momento muito bom no Brasil, ainda, para podermos evangelizar.
E a grande sacada de Jesus é: ide por todo mundo e Pregai. pregai. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um pacote, não é um dogma, não são crenças. Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A casa que recebe Jesus, o coração que aloja, que hospeda o príncipe da paz, ainda em meio às aflições da vida, terá paz para surfar sobre as ondas das depressões que ela nos traz. Amém. Então, Jesus é tudo que nós, o ser humano, você precisa. Nós precisamos de Jesus. As famílias precisam de Jesus. Era uma ótima oportunidade para agora 12 mil membros da Igreja Presbiteriana de Manaus cercar todos os cemitérios. Aqueles que já partiram, não há mais o que fazer, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. E vindo depois o juízo. Mas você que ainda está respirando, você que ainda pode nos ouvir, ouça o que o Espírito diz. Se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça os vossos corações. Crede em Deus, disse Jesus. Crede em mim também. Amém. Então, é certo que nós não sabemos, sabe, pastor Wesley e pastor Rogério, a dimensão desse galardão, mas ele é certo. Ainda que ele venha dizer depois no versículo 42, que seja o mínimo que podemos fazer para alguém que venha trazer o nome do Cristo, do Salvador, na casa daquele que o recebe, ainda que seja um copo de água. Maravilha. Que benção. Pastor, eu queria ressaltar só umas pastores, né? E você que nos acompanha. Nesse versículo 42 também, o cuidado que nós temos de ter daqueles que anunciam a palavra de Deus. Isso nos chama a atenção, né, de atribuir um certo cuidado, de muitas vezes perguntar: você está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar? Para aqueles que pregam a palavra de Deus. Jesus está assegurando: sou eu quem vou recompensar, sou eu quem vou retribuir. Então é muito importante. Às vezes a pessoa ela não pode pegar uma Bíblia, fazer uma visita, ou como nós que fomos chamados para esse ministério, mas a pessoa ela pode contribuir, ela pode ajudar, ela pode estender as mãos de uma outra maneira com aquilo que Deus tem lhe proporcionado. Então nos chama a atenção. Se ele está dizendo: deem auxílio, dê não só um copo de água fria, perguntem as outras necessidades também para aqueles que anunciam o Evangelho, que me anunciam, como ele falou, né, que o Evangelho é o próprio Cristo. Então, não vai perder a sua recompensa. Ele está assegurando isso com muita veemência. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, está tão gostoso que a gente não quer parar. Mas a hora já avançou. Mas eu achei sensacional ver Jesus nos chamando. Porque quando ele fala: a quem recebe vocês, ei, discípulos, ei, você que está caminhando comigo, está recebendo a mim. E não só a mim, mas o Pai. Sensacional. Amados, você, essa manhã, tem a oportunidade de receber alguém? Receba. Um discípulo de Jesus que foi alcançado pela graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tem vivido o discipulado de Cristo, tem vivido o de ser discípulo de Jesus. Receba-o, porque a palavra do Senhor nos dá toda a garantia que você estará recebendo o próprio Cristo e principalmente o Pai. E depois ele vem traçando, né, essa responsabilidade nossa. Ei, crente, irmão, você não foi chamado para ficar tomando café na casa do irmão, não. Bora, faça aquilo a qual o Senhor te chamou para fazer. Pregue a palavra, sensacional. Use essa graça da palavra profética e entregue mesmo o Evangelho. E seja como Paulo em Romanos 1,16, não me envergonho não, pô. Não me envergonhe de Cristo. É por Ele que eu fui alcançado, e pela graça, é crer nele. Nossa, sensacional. Essa personificação do Evangelho. E, cara, você trazer esse olhar, né, para o discípulo mesmo.
né? Você que tem servido ao Senhor, principalmente você, líder de grupos, né? Ou um supervisor, ou um líder de área, um líder de distrito, você que tem servido ao Senhor em ministério, seja a comunidade dos santos que for, a igreja onde, a parte do corpo de Cristo, que eu e você nós somos, aonde você tem servido ao Senhor, lembre-se daqueles que têm servido ao Senhor, porque, cara, que sensacional. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo. E aí, podemos dizer aqui, não só uma liderança, né, meu pastor, mas talvez você olhar aquele irmão, Sim. o necessitado. Nós estamos aqui, quero te fazer lembrar, o pastor, bem que o pastor falou sobre o profeta Elias, sobre a seca, 3 anos, e nós, como Igreja Presbiteriana de Manaus, nós estamos aqui com o SOS Seca. Você, se na sua casa o azeite da botija não parou de descer, se a vasilha ainda tem farinha, quero te convidar, abençoe uma família, amém. Abençoe um discípulo de Jesus, que estão nos rincões, olha, Pastor Wesley, será, pastor Jefferson também, será que há uma recompensa, se houve uma recompensa, e há, para quem oferece um copo de água, é o mínimo do mínimo, ninguém pode dizer, eu não tenho nada para dar, tem um copo de água. Será que há recompensa para quem doar uma cesta básica para aqueles que não têm o que comer? Com certeza. Ah, sim. Sim. Eu creio. Certeza. Se há, então, bora doar! Bora! Pastor, me veio, permita ler rapidinho. Manda, deixa o Espírito Santo conduzir. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o meu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Aleluia. Servir hoje, servir sempre. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, não perca a oportunidade de servir. Pastor, você me fez lembrar que servir é adorar, é culto. E se a minha vida tem o estilo de vida ser adorador, quem cultue o Senhor. Rapaz, me veio à mente rapidinho aquele cântico. Eu não sei cantá-lo, mas começa a dizer assim: a minha vida é do meu mestre. Ei. Conhece? Meu coração é do meu mestre. Mas isso não pode ficar só na verbalização. Isso tem que sair nas mãos que se estendem para mostrar que, de fato, o seu coração e a sua mão são do seu mestre, que estendeu as mãos para abençoar e resgatar todos os seus eleitos a serviço de todos os seus santos, em toda época, em toda era, em todo lugar. E eu quero corroborar com isso, né? O termo Kyrios, que significa Senhor, dono. Então, se você tem um dono, a sua vontade já não deve ser mais feita e sim a do Senhor. E a vontade dele é que ajudemos uns aos outros, né? Aleluia. Então, seja aquele que vai abençoar uma vida. Seja aquele que resgata uma vida, um adolescente, uma criança, um jovem, um idoso, uma geração de ouro do nosso interior. Ah, pastor, só fala só do interior. Daqui da capital, meu irmão. Nós temos pessoas aqui na capital necessitados. Nós temos gente que necessita. Então, se Deus tem derramado sobre você, em grande medida, o apóstolo Paulo fala, se você foi abençoado com o dom de dar, deliberadamente. Se Deus tem te abençoado com riquezas, com condições financeiras, abençoe o seu próximo. Ame
o seu próximo. Ame, mas eu não quero mais que você ame como você não. Como você ama você não. Ame como Jesus. Vamos aumentar o nível? Porque o próprio Cristo diz, quando você conheceu ele, fala, ama como você se ama. Agora, ame o seu próximo como eu, Jesus dizendo, amo. Então o Senhor deu a vida, galera. Maravilha. Deus abençoe você. Pastor Paulo, que bênção tê-lo aqui com a gente. Pastor Rogéferson, sensacional. Quero convidar o Pastor Paulo para fazer mais essa oração e também nos abençoar e nos despedir com a bênção apostólica. Quero só relembrar a conferência hoje de ensino a partir das 18 horas. É hoje? É hoje. Começa hoje. Quem não fez inscrição? Vem. Hashtag só vem. E o melhor, hein? O melhor é no Pedras Vivas. E o tema escatológico, as coisas que em breve devem acontecer. Então, se você quer saber um pouquinho sobre o pré-milenismo dispensacionalista, o pré-milenismo histórico, o amilenismo, que é a nossa corrente escatológica, e o pós-milenismo, esse é o momento. Olha que coisa boa, pastor. Apocalipse, a carta da esperança. Aleluia! Maravilha. É isso aí. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela bênção que o Senhor nos deu nesta manhã, neste centro de comunicações, nesse dia de feriado, de poder trazer aos teus pés a nossa adoração. Obrigado. O Senhor é o Deus das nossas vidas. Amém. Amém. E tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é resultado imediato da ação da tua bondade, graça e misericórdia. Nós te louvamos pela vida da Igreja Presbiteriana de Manaus, que não tem medido esforços para atender a necessidade do pobre e do necessitado, que não tem medido esforços para desenvolver e usar os seus recursos para fazer missões, do outro lado da rua ou do lado do rio. E nós te louvamos por esse centro de comunicações, onde irmãos linkados em suas redes sociais podem ser abençoados, edificados pela doce e santa palavra. E hoje, ó Deus, nesse dia muito específico, onde centenas estão lamentando, chorando pelos seus mortos, Ó Deus. que eles possam agora conhecer o autor da vida. Amém. Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. E assim, dá-nos um dia na tua presença, Amém. para fazer o que agrada ao Senhor. Abençoe os familiares de quem está nos ouvindo agora. Se ali alguém sente a dor da perda de um ente que partiu, que o consolo do Espírito Santo seja presente. E a graça do Senhor que triunfa sobre todas as nossas fragilidades seja suficiente, Sim, ó Jesus. Deus, para fortalecer o coração dos teus filhos. Nós te louvamos por Cristo Jesus, Sim. nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. 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 Agora, irmãos, que a graça, que o amor, que o consolo do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre vós, sobre toda a igreja, espalhada por este imenso Brasil, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Amém. Bom café. Valeu. Estamos com você e mais tarde te esperamos aqui em Manaus, a Igreja da Amazônia.